Histórias inacreditáveis sobre músicos e seus estilos de vida decadentes circulam entre fãs desde o início do rock and roll. E na maioria das vezes não passam de histórias. Mas de vez em quando você se depara com um boato maluco sobre uma das figuras mais famosas da música, só para descobrir que é 100% a verdade nua e crua. Hoje, no Weird History, vamos citar alguns boatos malucos sobre astros do rock que eram reais. Beleza, hora de descobrir por que sexo, drogas e rock and roll não é só uma frase de efeito. Em sua autobiografia, Glow, o ícone do R&B e produtor da música Party All The Time, de Eddie Murphy, Rick James confirmou um antigo boato quando revelou que estava completamente chapado quando fez sua estreia nacional na TV em 1978 no American Bandstand. James ficou tão chapado que seu nariz escorreu durante a entrevista com Dick Clark. Mais tarde, ele escreveu que tinha certeza de que seu constante fungar e limpar o nariz deixaram a situação totalmente óbvia, não só para Dick Clark, mas também para os telespectadores em casa. Felizmente, essa foi a única vez que alguém apareceu visivelmente sob efeito de alguma substância na televisão. Na música Rocket Queen, do álbum de estreia clássico do Guns N' Roses, Appetite for Destruction, você supostamente pode ouvir os sons suaves do vocalista Axl Rose transando com Adriana Smith, uma dançarina exótica que namorava o baterista Steve Adler na época. Segundo o engenheiro Steve Thompson, isso é verdade. Segundo Thompson, Rose queria ouvir sons de sexo na faixa, então ele trouxe Smith e eles transaram no estúdio de gravação. A dupla gravou cerca de 30 minutos do que Rose chamou de barulhos. Parte do áudio que eles gravaram foi incluída na faixa final que aparece no álbum. Smith revelou a Rolling Stone que seu namorado, colega de banda de Axl Rose, desconhecia o plano de Rose, o que gerou uma séria ruptura no relacionamento. Parece que ia dar muita treta. Axl e seu colega de banda, o colega de banda e a namorada dele, a namorada e Axl, o engenheiro de som que teve que ouvir tudo isso. É desavença demais. Antes de ser conhecido como o mais notório assassino em massa da história americana, Charles Manson compôs e gravou músicas, tentando iniciar carreira como cantor e compositor. Segundo a história, ele compartilhou músicas com Dennis Wilson, baterista dos Beach Boys. Acredite, isso é verdade. Eles trabalharam juntos na música no estúdio de Wilson, onde Manson exigiu que não mudassem a música. Porém, Wilson reformulou toda a música, alterando letras, título e estilo antes de lançá-la como faixa no lado B de um álbum dos Beach Boys. Manson ficou insatisfeito com as mudanças e chateado porque Wilson não o creditou como compositor. O relacionamento terminou rapidamente e Manson seguiu seu caminho até virar personagem secundário em um filme de Quentin Tarantino. Você sabia que Michael Jackson compôs a música de fundo para o jogo Sonic the Hedgehog 3 do Mega Drive em 1993? Isso não é apenas um boato que você pode ter ouvido no recreio nos anos 90, é realmente verdade. Já no início dos anos 2000, os usuários da internet perceberam coletivamente que uma fase do Sonic 3 apresentava uma música um tanto parecida com a faixa Jam, de Michael Jackson, do álbum Dangerous. A ideia de que havia alguma conexão entre as músicas alimentou anos de especulação obsessiva na comunidade de fãs de Sonic. Brad Buxer, um ex-colaborador de Michael Jackson, que foi seu diretor musical, finalmente confirmou essas histórias durante uma entrevista para a revista francesa Black and White. Ele e Jackson colaboraram em algumas músicas que deveriam aparecer em Sonic the Hedgehog 3, embora nenhuma das músicas em que trabalharam tenha acabado entrando na versão final do jogo. Jackson teria ficado insatisfeito com o som de suas músicas após a forte compressão e simplificação exigidas para caberem em um cartucho de videogame de 16 bits. Além disso, Jackson foi publicamente acusado em 1994, pouco antes de Sonic 3 chegar às lojas. Não é o tipo de publicidade que você quer em torno do seu jogo da Sega. A parceria acabou discretamente, mas a influência de Jackson na trilha do jogo permanece audível.
Uma das anedotas mais notórias do rock and roll também é das menos compreendidas. Van Halen ficou famoso por pedir M&M's em seu camarim como parte do contrato, mas acrescentou nas letras miúdas que queria todos os confeitos marrons removidos. Essa história virou exemplo dos excessos das divas de Hollywood e é citada em Quanto Mais Idiota Melhor 2, como piada sobre estrelas do rock malucas. Mas havia um método por trás da loucura da banda. O contrato e o rider do Van Halen traziam diretrizes importantes de segurança e exigências para o palco e o avançado show de luzes. Se eles chegassem e encontrassem M&M's marrons no camarim, isso era um indício precoce de que a equipe do local não tinha lido o rider com atenção e eles precisariam inspecionar cuidadosamente o palco e a montagem das luzes. Além disso, todo mundo sabe que os M&M's verdes são os melhores, mas pedir uma tigela cheia só de M&M's verdes, aí já seria coisa de diva. Em termos de dedicação quase mecânica para produzir muita música rapidamente, é difícil superar Van Morrison, que certa vez gravou 30 músicas sem sentido em um único dia, durante uma sessão maratona feita para cumprir seu contrato com a Bang Records. Morrison devia 36 músicas para a gravadora, mas logo se desiludiu com o acordo. Percebendo que nada em seu contrato exigia que ele entregasse músicas boas ou com qualquer possibilidade real de vender discos, ele produziu o que ficou conhecido como sua coleção de músicas de vingança. A sessão agressiva de gravação incluiu anti-sucessos como Aqui Vem o Burro George, Micose e Quer um Folhado Dinamarquês, embora essa última até que soa bem. Talvez não para ouvir, mas sim para comer. É um fato bem conhecido que Prince era testemunha de Jeová, praticante por décadas antes de seu falecimento. Porém, relatos do cantor surgindo em casas aleatórias para falar da Bíblia soam como contos exagerados da internet. No entanto, o próprio Prince revelou que as histórias eram absolutamente verdadeiras. Parte de sua fé exigia que ele fizesse trabalho missionário regularmente, o que incluía ir de porta em porta. Em 2008, Prince contou a The New Yorker: às vezes, as pessoas se surpreendem, mas geralmente reagem bem. Apesar disso, nem todos ficavam animados com sua visita. Uma mulher de Minneapolis contou que após a empolgação inicial, ao ver Prince bater à sua porta, logo ficou realmente irritada. Prince parecia não aceitar um "não estamos interessados" como resposta. Em sua autobiografia, Vida, o guitarrista dos Rolling Stones, Keith Richards, confirma alguns dos rumores antigos sobre ele e sua vida pessoal. Especificamente, ele fala sobre passar longos períodos sem dormir absolutamente nada. Dá pra perceber só de olhar pra ele. Richards conta que, em 1978, gravou a música Before They Make Me Run durante uma sessão implacável de 5 dias. Embora os engenheiros devessem se revezar para cochilar, Richards ficou acordado o tempo todo. Ele diz que ficou acordado 9 dias seguidos, até desmaiar de repente e acordar numa poça de sangue. Isso parece alarmante, a menos que você seja Keith Richards. Aí é só mais uma quarta-feira. O vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, também foi alvo de muitos boatos do mundo do rock ao longo da vida, assim como seu companheiro de banda. Talvez o mais consistente sejam as alegações da ex-esposa de David Bowie, Angie, de que encontrou os dois deuses do rock desmaiados, juntos na cama, em uma manhã em Londres, em 1973. Ela diz que bateu na porta e gritou: "Bom dia! Prontos para o café da manhã, garotos?" Mas eles, de ressaca, não responderam espirituosamente. A dupla ficou marcada ao aparecer junta no clipe de Dancing in the Street, dançando pelas ruas com roupas largas. Talvez por isso estavam tão cansados. Em meados dos anos 70, foram uma época extremamente marcante na vida e carreira de David Bowie, mas isso não significa que ele necessariamente se lembrava de muita coisa pessoalmente. Mais tarde, ele relatou não lembrar de gravar seu álbum clássico de 1975, Station to Station, feito durante uma nevasca de 10 dias em Los Angeles. Essa frase é outra citação direta. Bowie era, acima de tudo, um letrista talentoso.
Essa lista de loucuras e devassidão de astros do rock não estaria completa sem o rei dos boatos do rock and roll, Ozzy Osbourne. O episódio de Ozzy mordendo a cabeça de um morcego no palco quase virou lenda, mas de fato ocorreu em 20 de janeiro de 1982 em um show em Des Moines, Iowa. Um fã jogou o animal no palco e Ozzy respondeu da única forma que sabia, de maneira extrema e sem pensar muito. Segundo sua autobiografia, I Am Ozzy, Ozzy pensou que o morcego era de borracha, pois os fãs sempre jogavam animais de borracha no palco durante seus shows. A maioria das versões diz que o morcego estava vivo, mas o fã que o jogou afirma que ele já estava morto e em decomposição antes de Ozzy colocá-lo na boca. Não sei se isso torna a situação melhor ou pior. Incrivelmente, essa nem foi a única criatura que Osbourne sacrificou para sua arte sombria. Na primeira reunião com executivos da Columbia Records, em 1981, ele teria levado 2 pombas vivas e comido suas cabeças diante deles quando as coisas começaram a dar errado. Incrivelmente, essa não é o fim das desventuras de Ozzy em ingestão de animais. De acordo com o livro I Am Ozzy e também com a clássica autobiografia do Motley Crue, The Dirt, durante uma memorável turnê conjunta em 1984, o baixista Nikki Sixx e Ozzy aspiraram carreiras de formigas pelas narinas como parte de uma série crescente de desafios. Acho que essas formigas também têm uma história para contar por um tempo. Mesmo após partirem, músicos famosos seguem fascinando, inspirando e até confundindo fãs no mundo todo. O rapper Tupac Shakur se tornou uma figura lendária após sua morte em 1996 num ataque a tiros a partir de um carro em Las Vegas. Durante anos, circularam rumores de que Tupac estaria vivo e gravando músicas com outro nome. Membros do grupo de rap The Outlaws depois disseram que Tupac estava realmente morto e que misturaram e fumaram parte de suas cinzas. Os membros do grupo disseram que a ideia veio de uma das músicas do próprio rapper, Black Jesus, onde ele fala: "Últimos desejos, fumem minhas cinzas." É difícil interpretar diferente. Tupac foi bem literal. Em 1973, o ex-integrante das bandas Byrds e Flying Burrito Brothers, cantor, compositor e guitarrista Gram Parsons, faleceu após uma overdose de álcool em Joshua Tree, Califórnia. Mas isso não foi o fim de sua jornada na Terra. A família Parsons queria levar o corpo de Gram de avião para Louisiana, mas o amigo e produtor Phil Kaufman roubou o cadáver no aeroporto de Los Angeles usando um carro funerário emprestado. Antes de morrer, Parsons disse querer suas cinzas espalhadas em Cape Rock, Joshua Tree, e Kaufman queria cumprir esse último desejo. Kaufman jogou gasolina no caixão de Parsons e ateou fogo. A cremação improvisada falhou e o corpo de Parsons foi levado de avião para Louisiana, sendo sepultado no cemitério Garden of Memories, em Metairie. Curiosamente, Kaufman só violou a lei ao roubar um caixão e foi multado em $750. Preço pequeno para garantir um lugar na história do rock and roll. A morte repentina e prematura de um ícone da música cria uma sensação única de perda. Além do luto, há uma sensação de potencial perdido, curiosidade sobre que obras eles podem ter deixado para trás e, é claro, um desejo ardente de saber o que comeram em sua última refeição. Então, hoje vamos dar uma olhada nas últimas refeições de 10 lendas da música. Frank Sinatra foi um dos cantores mais populares da história americana, com sucessos como My Way, Strangers in the Night, New York e dezenas de outros. Conhecido como presidente do conselho e Olhos Azuis, Frank se tornou lendário como líder de um grupo de cantores populares apelidado de Rat Pack. Veja-os como uma banda que bebia e fumava muito, e às vezes se apresentava. O auge da carreira dele durou 3 décadas, dos anos 1940 até os anos 1960, período em que vendeu mais de 150 milhões de discos e conseguiu lançar uma série de filmes. Quando chegou a velhice, Sinatra acordava tarde, muitas vezes saindo da cama no início da tarde. Ele comia muitos sanduíches de queijo grelhado enquanto aproveitava sua casa em Palm Springs, e esse prato foi sua última refeição.
No dia 14 de maio de 1998, o cantor seguiu sua rotina diária e comeu um sanduíche de queijo grelhado, embora não tenha comido tudo. Sinatra, com a saúde debilitada, sofreu um ataque cardíaco mais tarde naquele dia e morreu no Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles. Ellen Naomi Cohen nasceu em 19 de setembro de 1941, mas o mundo a conheceu como Cass Elliot, ou Mama Cass. Ela ficou famosa com o grupo de folk rock The Mamas and the Papas, gravando sucessos como California Dreaming, Monday e Words of Love, antes de seguir para uma carreira solo de sucesso. Segundo uma lenda urbana e um famoso homem internacional do mistério, Mama Cass morreu engasgada com um sanduíche de presunto, mas isso não é verdade. Na verdade, havia um sanduíche de presunto no quarto quando o corpo dela foi encontrado em 29 de julho de 1974 em Londres, mas não foi o sanduíche que a matou. Elliot lutava contra o peso e tinha fases de jejuns extremos e compulsões alimentares. Os danos ao corpo dela pioraram com o abuso de drogas e álcool, embora nenhum vestígio tenha sido encontrado. Alan Carr, seu empresário, não sabia disso na época. Ele queria pôr fim às especulações de que Elliot morreu de overdose. Mas como surgiu o boato do sanduíche de presunto? Para explicar a morte prematura de Elliot, Carr disse à jornalista Sue Cameron que um sanduíche de presunto meio comido foi achado na mesa de cabeceira de Elliot e pediu que ela divulgasse que a cantora tinha se asfixiado com a última refeição. Cameron atendeu ao pedido e a história repercutiu. Segundo o legista, Elliot morreu de ataque cardíaco. Seu colega de banda, Papa John Phillips, disse de forma sucinta em sua autobiografia: o coração dela simplesmente parou depois de 33 anos e era um grande coração. Conhecida como a Voz, Whitney Houston é uma das artistas mais vendidas da história. Seus sucessos incluíam I'm Every Woman, I Will Always Love You, The Greatest Love of All, entre muitos outros que levaria o episódio todo para citar. Ela tinha tantos discos de platina e ouro que dariam para revestir as paredes de um grande apartamento, mas nos bastidores, Houston teve uma vida tumultuada. Ela fez sua última apresentação pública em 9 de fevereiro de 2012, quando se juntou à cantora de gospel e R&B Kelly Price em um show em Hollywood para cantar Jesus Me Ama. Ela faleceu 2 dias depois, em 11 de fevereiro de 2012. Mais cedo, Houston pediu serviço de quarto na suíte do Beverly Hilton Hotel. Hambúrguer, batatas fritas, sanduíche de peru, champanhe e cerveja. Dizem que essa foi a última refeição da cantora. Elvis Presley é um dos músicos mais influentes da história do mundo e basicamente criou o padrão dos excessos de astro do rock. Conhecido como o rei do rock and roll, Elvis começou sua carreira em 1954 e gravou uma série de sucessos, incluindo Can't Help Falling in Love, Hound Dog, Jailhouse Rock e muitos outros. Ele também encontrou tempo para atuar em quase 50 filmes, a maioria dos quais são razoáveis? Vamos apenas dizer razoáveis. Presley passou o dia 15 de agosto de 1977 com sua filha Lisa Marie em sua casa, Graceland, no Tennessee. O cantor jantou espaguete com almôndegas, um de seus pratos favoritos. Depois, Presley passou a noite acordado e, segundo relatos, comeu 4 bolas de sorvete e 6 cookies com gotas de chocolate por volta das 4 horas. Depois disso, ele ainda jogou um pouco de raquetebol, como todo mundo faz, né? Nessa fase da vida, Elvis tratava a maioria de suas refeições como uma festa de aniversário de uma criança de 9 anos. Então, no geral, foi uma última ceia e tanto para o rei. Tragicamente, a namorada do cantor, Ginger Alden, o encontrou inconsciente no chão do banheiro no início da tarde de 16 de agosto de 1977. Elvis havia saído de cena pela última vez. Nascido em 9 de outubro de 1940, John Lennon se juntou a Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr para formar provavelmente a banda mais popular e influente da história da música, os Beatles. Eles tiveram uma grande influência sobre os Monkees. Um compositor prolífico por trás de sucessos como Come Together, Imagine e muitos outros, a obra de Lennon é quase incomparável na história da música rock.
Lennon foi fatalmente baleado em Nova York em 8 de dezembro de 1980. Nas horas que antecederam sua morte, Lennon parou no Stage Deli para almoçar, onde pediu um sanduíche de carne em conserva e chá quente. Essa seria a última refeição do ex-Beatle. Após comer, ele foi ao estúdio e trabalhou com Yoko Ono na música Walking on Thin Ice. Quando Lennon e Yoko Ono terminaram, ela perguntou se eles deveriam sair para jantar. Mas Lennon, aparentemente ainda satisfeito com a carne em conserva da Delicatessen, preferiu ir direto para casa para colocar o filho deles, Sean, na cama. O resto, como dizem, é história. O Rock and Roll Hall of Fame descreveu Jimi Hendrix como, provavelmente, o maior instrumentista da história da música rock. E eles sabem do que estão falando. Famoso por músicas como Purple Haze, The Wind Cries Mary, Little Wing e Hey Joe, a influência de Hendrix sobre gerações de guitarristas que mantinham seus pais acordados é inegável. Na noite de 17 de setembro de 1970, a namorada de Hendrix, Monica Dunneman, buscou o guitarrista em uma festa em Londres. Por volta das 3 da manhã, no dia 18, ela preparou sanduíches de salada de atum para os dois. Atum, nessa hora, seja lá o que alimenta aqueles riffs incríveis, eu acho. Uma hora depois, Hendrix disse que não conseguia dormir e pediu um comprimido para dormir. Mas, segundo sua namorada, ela não lhe deu nenhum medicamento. E quando ela acordou na manhã seguinte, Hendrix parecia ter adormecido sozinho. Ele nunca mais acordou. Após não conseguir acordá-lo, Dunneman chamou uma ambulância, mas era tarde. Ele já estava lá em cima, tocando riffs e comendo sanduíches na grande torre de vigia lá no céu. Jim Morrison se destacou como vocalista da banda de rock psicodélico The Doors. Sua voz de barítono marcante embalou sucessos como Light My Fire, Break On Through e Riders on the Storm, só para citar alguns. Há teorias divergentes sobre a morte de Morrison, mas sua namorada, Pam Curson, afirmou que ele passou a última noite com ela, jantando e vendo um filme em Paris. Eles pararam para comer comida chinesa em um restaurante na Rue Saint-Antoine. Segundo relatos, Morrison teria aberto suas portas da percepção com algo do tipo agridoce, presumivelmente frango, que ele acompanhou com várias cervejas. Mas, fosse carne de porco, boi ou frango, acabou sendo sua última refeição. Durante as primeiras horas da manhã de 3 de julho de 1971, Morrison faleceu repentinamente aos 27 anos de idade. Como cantor, guitarrista e principal compositor do Nirvana, uma das bandas mais marcantes da cena grunge de Seattle, no início dos anos 90, Kurt Cobain escreveu músicas como Smells Like Teen Spirit, Come As You Are e Heart Shaped Box. A banda remodelou a música rock e consolidou um legado que dura até os dias de hoje. Cobain aparentemente consumiu root beer por último, mas sua última refeição conhecida foi no restaurante Cactus, em Seattle. Cobain, acompanhado por 2 amigos, pediu uma sobremesa do cardápio, bananas dulce. A sobremesa tinha bananas flambadas com açúcar mascavo e rum sobre sorvete de coco. Parece muito bom, Come As You Are, doce, doce sobremesa. Durante o passeio ao Cactus, no início de abril de 1994, Cobain e seus colegas sentaram-se do lado de fora e conversaram sobre ir ao cinema. Vamos ver abril de 1994. Certo. Supondo que eles tenham falado sobre ver Major League 2 segundo o dono do restaurante, Brett Chitalis, o cartão de Cobain foi recusado. O resultado disso foi que sua esposa, Courtney Love, os cancelou depois que Cobain saiu da reabilitação. Cobain pagou com um cheque que, apesar de meio ilegível, ainda dava para ler, então Chitalis aceitou. Era parecido com suas letras. A sobremesa foi a última refeição conhecida de Cobain antes de tirar a própria vida em 5 de abril. Michael Hutchence ficou famoso como cantor e cofundador do grupo de rock australiano, INXS. O grupo garantiu seu lugar na história do rock com músicas como Need You Tonight, Devil Inside, Never Tear Us Apart e New Sensation, entre outras. Hutchence estava em turnê em Sydney, Austrália, em novembro de 1997. Ele passou o dia 21 de novembro ensaiando e, segundo relatos, estava de ótimo humor. Seu pai e madrasta iam jantar com ele naquela noite em um restaurante indiano em Edgecliff.
perto do hotel Ritz-Carlton de Hutchins. Hutchins pediu uma entrada que incluía carne de caranguejo misturada com pimenta, gengibre e cebolas. Tudo isso recheado em cascas de batata. Cascas de batata recheadas com caranguejo apimentado. Aparentemente, Guy Fieri era o chefe naquela noite. Depois que o grupo terminou de comer, Hutchins tomou vários drinks no bar do hotel antes de ir para o seu quarto, onde tirou a própria vida em 22 de novembro. Conhecido como o rei do pop, Michael Jackson foi facilmente um dos músicos mais famosos, bem-sucedidos e influentes da história, ou a história dele, se perguntar para Michael. Depois do tempo com os Jackson 5, Jackson gravou inúmeros sucessos como Beat It, Thriller, Billie Jean e muitos outros. Jackson faleceu repentinamente em 25 de junho de 2009. No momento de sua morte, o chefe pessoal de Jackson estava preparando o almoço do cantor na cozinha, uma refeição tradicional com alimentos saudáveis como peito de peru e legumes. Mas Jackson nunca chegou a comer. Seu chefe serviu sua última refeição na noite anterior: atum grelhado, salada e suco de cenoura com laranja. De acordo com o chefe, ele sorriu, juntou as mãos para uma oração e disse: "Obrigado, Deus te abençoe." Pouco depois de jantar atum aí, o rei do pop fez o moonwalk para o outro mundo. Dizem que terminar é difícil, e isso também vale para seus astros do rock favoritos. Há algo particularmente fascinante sobre o fim de uma banda que deixa os fãs com o coração partido, irritados e nostálgicos quanto os próprios integrantes, especialmente quando essas separações são extremamente conturbadas. Hoje, vamos conferir as separações de bandas mais conturbadas da história. Bora lá! O Hotel Califórnia pode até ter sido um lugar adorável, mas depois que aquele álbum de 1976 impulsionou os Eagles para a fama, as coisas ficaram realmente nada adoráveis. Em vez disso, o grupo lutou para lidar com a alta pressão e a demanda que a indústria impôs enquanto eles trabalhavam para criar um álbum seguinte. Don Felder e Glenn Frey, colegas de banda, ficaram irritados um com o outro. E a raiva explodiu ao vivo durante um show de apoio ao senador Alan Cranston em 1980. Ao agradecer ao grupo nos bastidores pela presença, Cranston ouviu de Felder: "De nada, senador, eu acho." Frey achou que Don Felder insultou o senador Cranston em voz baixa e o confrontou por isso. Mais tarde no palco, Frey conta que Felder o encarou durante Best of My Love, uma música bem tranquila, e disse: "Faltam só 3 músicas até eu acabar com você, camarada." Presumivelmente, Frey respondeu tocando imediatamente as 3 músicas mais longas dos Eagles. Frey realmente acreditava que eles queriam se matar. E foi aí que ele soube que precisava sair. Diferente da política de check-out do Hotel Califórnia, ele pôde ir embora. O grupo finalmente deixou as diferenças de lado e se reuniu para uma turnê em 1993, apropriadamente chamada de Hell Freezes Over. Eles seguiram juntos até demitirem Felder em 2001, levando o guitarrista a processá-los, com acordo extrajudicial. A confusão persiste. Por questões como uso de substâncias, infidelidade, carreira solo ou até a decisão de entrar numa seita cristã, o Fleetwood Mac se separou várias vezes. Mesmo assim, a banda sempre reacendeu seus laços e criou músicas que conquistaram gerações de fãs. Em 1977, eles gravaram o álbum pelo qual se tornariam mais famosos, Rumors. Na época, a maioria dos integrantes do grupo estava passando por términos de relacionamento. Os membros casados da banda, Christine e John McVie, começaram a gravar o álbum à beira do divórcio, e Christine passou a assumir um relacionamento com o diretor de iluminação da banda. Ao mesmo tempo, os parceiros de longa data, Stevie Nicks e Lindsey Buckingham, tiveram um término difícil e compuseram músicas um sobre o outro no álbum. Isso parece complicado. Mas, considerando que músicas como Dreams e Go Your Own Way são clássicos imortais, não vamos reclamar. Enquanto isso, Mick Fleetwood descobriu o caso da esposa com um amigo e por isso teve um caso com Nicks. Ainda está acompanhando? Talvez devêssemos ter feito um fluxograma. A formação da banda na época de Rumors foi se separando aos poucos para seguir carreira solo e tratar problemas com abuso de substâncias, sendo essa última definitivamente uma coisa boa.
Nicks e Buckingham, ex-namorados conturbados, chegaram a uma trégua nos anos 90 e seguiram se apresentando juntos. Mas, fiel ao padrão, tudo foi por água abaixo, e Buckingham processou a banda por quebra de dever fiduciário e contrato verbal depois que os outros membros o demitiram em 2018. Parece que deve ter sido por algo bem sério. Mas, segundo a Rolling Stone, o conflito começou porque Buckingham deu um sorriso sarcástico, enquanto Nicks fazia um discurso longo no palco, levando Nicks a dar um ultimato: ou ele ou eu. E é realmente difícil dizer não para Stevie Nicks, então você pode simplesmente go your own way, Lindsey Buckingham. O Fleetwood Mac nunca anunciou formalmente que havia dissolvido o grupo, mas a veterana Christine McVie disse à Rolling Stone em 2022 que eles se separaram após a turnê de 2018. McVie morreu de forma inesperada naquele ano, tornando impensável para os ex-colegas de banda uma turnê de reunião. Enquanto a maioria das outras crianças da escola brincava de bola no pátio, Paul Simon e Art Garfunkel, dois apaixonados por música de 11 anos que se conheceram na escola primária em Queens, Nova York, já preparavam sua apresentação. No caso de Garfunkel, ele provavelmente já cuidava do permanente. Portanto, se você é um músico em dificuldades e não começou a deixar o cabelo crescer aos 11 anos, sinto muito. Mas duas pessoas que se harmonizam como cantores podem não se harmonizar como empresários. A parceria de Simon e Garfunkel começou a se desfazer logo após o primeiro disco chegar à posição 49 nas paradas. Quando o importante executivo da indústria fonográfica, Sid Prosen, perguntou se eles tinham mais músicas para usar como próximos singles, Simon gravou e enviou faixas solo para o empresário sem antes conversar com seu parceiro. Essa atitude marcou a carreira da dupla. Garfunkel depois recordou: Paul gravou um disco sem me avisar. Ele era meu melhor amigo e eu acreditava que a amizade exige sinceridade e compartilhar o que acontece. Por isso, o fato de ele ter escondido isso me magoou e chocou. Paul Simon, ótimo em fazer arte, nem tão bom em se dar bem com arte. Embora a dupla tenha se separado, eles acabaram se reconciliando e se reuniram para gravar algumas de suas músicas mais populares, incluindo Cecilia, Bridge Over Troubled Water, I Am a Rock, America e The Only Living Boy in New York. Embora mantivessem cordialidade em público, o ciúme e o ressentimento destruíram a amizade fora dos palcos. Com Garfunkel fazendo a maior parte dos vocais, Simon sentia ciúmes por seu amigo ser visto como o vocalista principal e compositor. Simon escrevia a maioria das músicas, o que fazia Garfunkel invejar seu controle criativo na banda. Embora nunca tenham anunciado separação formal, Simon e Garfunkel fizeram seus dois últimos shows juntos no Forest Hills Stadium, Queens, em 1970. De acordo com Simon, o fato de Garfunkel ter priorizado um trabalho como ator no filme Carnal Knowledge, de 1971, foi a gota d'água para o fim da dupla. Embora a dupla tenha se reunido para apresentações nas décadas seguintes, antigas tensões ressurgiam a cada vez. Em 2016, Simon pareceu acabar com qualquer esperança de uma reunião futura, dizendo: "Quero dizer, para ser bem honesto, nós não nos damos bem, então não tem graça." E em 2018, Simon anunciou sua aposentadoria das turnês. Desde então, só tem sido o som do silêncio desses dois. A formação clássica do Guns N' Roses foi uma banda por um período relativamente curto, tempo suficiente apenas para garantir que sempre haja alguém tocando o riff de abertura de Sweet Child O' Mine em todas as lojas de guitarra dos Estados Unidos. Ou ao menos citando a cena de Quase Irmãos. Enquanto ganhavam fama nos anos 80 e no início dos anos 90, tensões entre o vocalista Axl Rose e o guitarrista Slash aumentaram nos bastidores, tornando a vida difícil para todos. Bem-vindo à selva, baby! Rose, que se considerava o líder da banda porque, claro, ele se achava mesmo, entrou com um pedido para ter controle total sobre o nome do grupo e frequentemente criticava as ações dos outros integrantes. Enquanto isso, à medida que o vocalista ficava famoso por atrasar apresentações ao vivo, Slash e os outros membros da banda começaram a se preocupar que a falta de pontualidade pudesse afetar negativamente a presença do público nos shows e a aprovação dos fãs.
A rivalidade entre Rose e Slash chegou ao auge em 1991, quando Slash agiu pelas costas de Rose para gravar Morphine e Give It To Me com Michael Jackson, um artista de quem você provavelmente já ouviu falar. Além de proibir os membros da banda de participar de projetos com outros artistas, Rose acreditava nas acusações contra Jackson e não queria se associar a ele. Além de todos os outros problemas, esse atrito fez com que a banda se separasse e passasse por várias mudanças de formação, até que Slash e Rose fizeram as pazes e se reuniram em 2016. Em 2015, o integrante do One Direction, Zayn Malik, surpreendeu a todos ao anunciar que deixaria a boy band para viver como um jovem de 20 anos normal. Ou tão normal quanto alguém de 20 anos com fama e fortuna pode ser. Duvido que ele tenha voltado para casa e conseguido um emprego no Panera. Em resposta, os 4 membros restantes, Niall Horan, Harry Styles, Liam Payne e Louis Tomlinson, avisaram aos fãs que fariam uma pausa muito necessária. Eles realmente precisavam da pausa, pois a banda não se reuniu novamente. Todos viraram artistas solo, com sucesso variado. Apesar de dizer que queria uma vida longe dos holofotes, Zayn Malik foi o primeiro a assinar como artista solo com a RCA Records, poucos meses após sair. Apesar do sucesso do álbum inicial entre fãs e críticos, os 2 seguintes não repetiram o feito. Tom Tomlinson infelizmente perdeu sua mãe e irmã pouco depois que o One Direction entrou em hiato. Embora ele tenha gravado 2 álbuns, ele permanece relativamente discreto na cena musical. Payne parece ter se afastado da música completamente, e o cantor de apoio Horan está vivendo seu momento de destaque com uma carreira solo. E Styles, você sabe, aquele cara que está em todo lugar agora, ganhou um Grammy de álbum do ano em 2022. Apesar de serem considerados camaradas enquanto estavam juntos, comentários após a separação, principalmente sobre a saída de Malik, sugerem que nunca foram realmente grandes amigos. Então, talvez tenha sido melhor cada um seguir seu caminho. O Van Halen terminou tantas vezes que ficou quase tão famoso pelas separações quanto pela música e pelos espacates de Diamond Dave. Estamos exagerando, mas a contagem oficial de separações do Van Halen é 3. E de acordo com o saudoso Ed Van Halen, os membros nunca se deram tão bem assim desde o começo. A primeira separação aconteceu em 1984, quando a banda estava no auge do sucesso. Os membros acusaram David Lee Roth de se interessar mais por sua carreira solo e por projetos de cinema do que pelo que era melhor para o Van Halen como grupo. Ed Van Halen contou a um entrevistador que Dave saiu para virar astro de cinema e até pediu a ele que compusesse a trilha do seu filme. Ed então afirmou claramente: "Estou procurando um novo vocalista." A banda acabou substituindo Roth por Sammy Hagar, que era mais conhecido pelo hit I Can't Drive 55. Apesar de tudo parecer bem por fora, após a saída de Roth, as brigas continuaram nos bastidores. A segunda separação foi em 1996, após os cineastas de Twister convidarem a banda para incluir uma música na trilha sonora. Hagar, relutante, foi convencido a entrar no projeto, mas as gravações aumentaram os conflitos com os irmãos Van Halen. Apesar de rumores sugerirem que a briga fez Hagar sair da banda, ele afirmou que foi demitido pelos irmãos Van Halen. Após breve trabalho com Roth e um álbum com Gary Cherone, a banda se reuniu com Hagar para uma turnê em 2004. Os irmãos Van Halen esperavam superar as diferenças com Hagar em prol dos fãs. Hagar e Ed brigaram nos bastidores após um Ed bêbado se irritar com a nova tatuagem da Cabo Wabo Tequila, marca de Hagar. Talvez ele tenha se magoado por não ser uma tatuagem do Van Halen. Enfim, eles se separaram de novo. Apesar das diferenças, Hagar afirmou que ele e Ed se reconciliaram antes da morte de Ed em 2020. O rock and roll foi atacado em meados dos anos 80. Com a música tornando-se mais teatral e provocativa e a MTV oferecendo uma plataforma nacional, a juventude americana queria mais. A música pop claramente vivia uma revolução inédita, desde Elvis, balançando os quadris no Ed Sullivan. Isso assustou profundamente os baby boomers conservadores da era Reagan, tanto que políticos e suas esposas, principalmente as esposas, tentaram limpar a indústria da música.
Dee Snider, do Twisted Sister, entrou em cena e expôs ao mundo o quão ridículas e anti-americanas eram essas tentativas de censura. Hoje, vamos dar uma olhada no dia em que Dee Snider, do Twisted Sister, superou o Congresso dos Estados Unidos. Em 19 de setembro de 1985, o Senado dos Estados Unidos realizou uma audiência onde representantes do Parents Music Resource Center, também conhecido como PMRC, formado pelos senadores Paula Hawkins, Al Gore e outros, testemunharam perante o Comitê de Comércio, Ciência e Transporte do Senado sobre o assunto do conteúdo de certas gravações sonoras e sugestões de que as embalagens dos discos fossem rotuladas para fornecer um aviso aos possíveis compradores sobre conteúdo sexualmente explícito ou outro conteúdo potencialmente ofensivo. Fim da citação. A reclamação deles. Eles achavam que músicas com letras explícitas eram muito acessíveis aos filhos deles. E não, eles não iam mais aceitar isso. Eles queriam que as gravadoras colocassem classificações nos álbuns, parecido com o sistema de classificação da MPAA nos filmes. A comunidade do rock, formada por músicos e fãs, via isso como censura e segregação e achava que eles eram tão condescendentes, a ousadia deles não tinha fim. Twisted Sister, eles não iam aceitar isso sem lutar. Eu quero é rock. Foi então que Dee Snider apareceu. Ele não só se tornou o rosto maquiado do rock and roll, mas também seu salvador, com uma graça e inteligência que ninguém esperava. Snider não pediu para ser o porta-voz. Ele foi chamado pelo Senado para aquelas audiências circenses para censurar o rock, porque acharam que, pela aparência dele, ele passaria vergonha. Eles viram o cabelo, maquiagem e roupas, e pensaram que Snider era um alvo fácil, um loiro desgrenhado. Mas quando Snider abriu a boca, o Senado percebeu o quanto subestimaram o cantor. O figurino de Dee, um clássico dos anos 80, jeans cortado, calça jeans justa, botas de couro de cobra, um pouco de maquiagem nos olhos e, claro, cabelo volumoso. Não era por acaso, Dee tinha tudo planejado. Enquanto John Denver e Frank Zappa compareceram diante da subcomissão do Senado de terno e pareciam bem arrumados, Snider foi na direção oposta. Ele entrou desfilando na audiência com colete jeans surrado, camiseta sem mangas do Twisted Sister, cinto de taxas, óculos escuros e cabelos loiros cacheados volumosos. Ele parecia uma mistura de Sideshow Bob e Stevie Nicks solo. Os três músicos fizeram discursos articulados, mas, devido à sua aparência, a resposta bem apresentada e meticulosa de Snider foi uma surpresa, provando que nem o PMRC nem o comitê deveriam esperar um debate fácil. Ele também ressaltou que não bebia, não fumava e não usava nenhum tipo de droga. O que ele fez? Snider disse depois que sabia que sua mensagem teria mais valor se ele permanecesse fiel à sua identidade. Snider não queria fazer concessões ao Congresso. Ele queria que eles se esforçassem para enxergar além de suas noções preconcebidas e antiquadas. Quando Snider relata seu dia no Congresso, uma de suas maiores vitórias, segundo Dee, foi provocar o senador Al Gore. O curioso da provocação é que Snider usou as palavras da esposa de Al Gore para isso. Em depoimento no Senado, Snider respondeu à alegação de Tipper Gore de que a música Under the Blade, do Twisted Sister, era sadomasoquista e abordava bondage. Segundo Snider, a música foi escrita para o guitarrista Ed Ojeda, que faria uma cirurgia para remover pólipos na garganta. Tipper Gore, porém, disse que a letra tinha uma mensagem sexual implícita. Suas mãos e pernas estão presas, uma luz brilha, linhas nos olhos. Você vê o fio de uma navalha e tenta gritar. Após explicar o significado da música para Al Gore, Snider disse: "Senhorita." Gore buscava sadomasoquismo e bondage e encontrou. A sala ficou em silêncio por um segundo, e tudo o que se podia ouvir eram os cliques das câmeras dos fotojornalistas e um murmúrio de risadas. Al Gore também pareceu perder o rumo, simplesmente respondeu e depois passou para uma linha de perguntas diferente. Snider disse ao Huffington Post que gostou do ódio que viu nos olhos de Al Gore quando afirmou que Tipper Gore tinha uma mente suja. Hair Rockium, Sistema Zero.
Dee Snider e o Twisted Sister ganharam destaque no radar do PMRC, principalmente pelo videoclipe de 1984 do hino adolescente We're Not Gonna Take It. Curiosamente, o PMRC não tinha tanto problema com o conteúdo das letras da música quanto tinha com o conteúdo violento do videoclipe. A violência é tão séria quanto a de um desenho do Pernalonga, mas não chega a ser tão engraçada. Snider também pensava assim e admitiu em suas considerações iniciais que essa foi sua inspiração. O clipe de Nós Não Vamos Aceitar Isso foi criado para ser um desenho animado com atores representando variações do tema Papaléguas e Coiote. Cada acrobacia foi escolhida da minha extensa coleção pessoal de desenhos animados. Snider sugeriu que o PMRC confundiu as letras com o videoclipe ao interpretar a intenção da música, ressaltando que não havia violência real mencionada. Décadas depois, Nós Não Vamos Aceitar Isso virou o hino de políticos dos dois partidos, professores em greve por salários justos e instituições como a United Way. Mais um ponto para o glam rock. Em suas considerações iniciais, Snider desmascarou uma mentira de Tipper Gore, que ela acreditava reforçar seu argumento. Relatos dizem que, dias antes da audiência, Tipper ficou revoltada ao ver uma camiseta do Twisted Sister. Snider destacou uma fala de Tipper Gore. Você vê até nas camisetas das crianças como Twisted Sister e uma mulher algemada de braços e pernas abertos. Snider chamou a acusação dela de uma mentira descarada, dizendo ao comitê que não só nunca vendemos uma camiseta desse tipo, como sempre tomamos muito cuidado para evitar o sexismo em nossos produtos, discos, shows e em nossas vidas pessoais. Também defendemos que o rock and roll não deve ser sexista, e sim abranger homens e mulheres igualmente. Desafiou Tipper Gore a mostrar uma camiseta assim. Quando questionado novamente por Al Gore, o congressista registrou que camisetas estava no plural. Uma era do Twisted Sister e a outra mostrava uma mulher algemada. Snider manteve sua posição e insistiu que Tipper falava do Twisted Sister antes do senador Gore mudar de assunto. Semântica! Mais uma vitória para o rock. Um congressista perguntou a Snider sobre suas habilidades como pai e se ele saberia qual música impediria seu filho menor de idade de ouvir. Snider deu 3 opções. Primeiro, ele olharia a capa. Como pai e fã de rock, sei que ao ver a capa de um álbum com uma cabeça de cabra decepada em um pentagrama entre as pernas de uma mulher, não é o tipo de álbum que quero para meu filho. Depois, ele leria a lista de músicas e letras. Se eu ler um título na parte de trás, digamos o álbum Ice Cream Castle, um título chamado Se o Garoto Não Conseguir Te Fazer Goza, seja lá o que for, eu percebo que é uma música com conteúdo sexual explícito. Só de olhar a capa, olhar as letras, olhar, devo dizer, os títulos, isso já deve cobrir praticamente tudo. Por fim, ele ouviria. Os poucos álbuns que não expressam suas intenções na capa ou nos títulos das músicas, eu acho. Um pai poderia ouvir, levar para casa, escutar, e eu não acho que existam muitas lojas que negariam a eles a possibilidade de devolver o álbum por outro diferente. Outra resposta clara e concisa de rock, ao contrário das alegações frágeis do Congresso. Vamos dar este ponto para Snider. Snider se declarou cristão ao falar no Congresso, e membros do comitê usaram isso para tentar desacreditá-lo. A banda de Snider, Twisted Sister, tinha um grupo de fãs chamado SMF Friends of Twisted Sister. O senador Gore perguntou a Snider sobre o grupo e o que a sigla SMF significava. Snider respondeu que significava os amigos doentes pra caralho do Twisted Sister. Esse também é um grupo cristão? Eu não acredito que palavrão tenha qualquer relação com o cristianismo. Obrigado. O senador Gore continuou dizendo que é apenas uma escolha interessante porque eu estava tendo a impressão, pela sua apresentação, de que você era um tipo de artista muito certinho. E esse é um título interessante para o seu fã-clube. Então, como o tempo tratou de Snider e seus acusadores, vamos ver. Sobre o sistema de classificação do PMRC,
álbuns com selo de advertência parental costumavam vender mais e alcançar melhores posições nas paradas para as bandas. Em entrevista à MTV, Sebastian Bach, vocalista do Skid Row, contou que a banda queria que o conteúdo explícito do álbum garantisse o cobiçado selo do PMRC, que virou símbolo de orgulho. Dee Snider e sua esposa estão juntos há mais de 40 anos, casados na maior parte desse tempo, e têm 4 filhos com carreiras de sucesso e respeito na indústria do entretenimento. Enquanto isso, Al e Tipper Gore se separaram após alguns rumores vagos sobre terem se distanciado e não concordarem em relação ao destaque de Al, ex-senador, em Hollywood. Eles ainda estão tecnicamente casados, mas agora namoram outras pessoas. Quanto à indústria fonográfica, que cedeu tão facilmente às ameaças fracas do PMRC e do Congresso, ela é apenas uma sombra do que já foi. Álbuns físicos se tornaram curiosidades em um mundo movido por downloads. Mesmo assim, avisos de conteúdo explícito seguem nas listas de faixas e álbuns online. Groupies, narizes quebrados, camisas de força, spandex, guerras de comida, mais groupies, Steve Perry chorando e cocaína colombiana. Muita, mas muita cocaína colombiana. Esses elementos só descreveriam a vida de um homem. Hoje, vamos aprender sobre algumas das histórias malucas dos bastidores do grande David Lee Roth. Agora, eu trouxe meu lápis. Aqui está algo para você assistir, cara. Todos já ouvimos que bandas como Motley Crue e Poison usavam roads para reunir grupos para as festas após os shows. Mas vamos dar crédito a quem merece. Foi ideia do Roth primeiro. Durante a turnê da banda em 1979, Roth foi o primeiro músico a incentivar sua equipe de estrada, recompensando-os com dinheiro vivo por caçar groupies. Roth chamou isso de programa de bônus do Diamond Dave, que lembra uma promoção de cartão de crédito. Veja como funcionava. Antes de cada show do Van Halen, cada membro da equipe de estrada da banda recebia 5 passes para os bastidores para distribuir durante cada apresentação. Os roadies, então, marcavam os passes com suas iniciais e os entregavam para, digamos, mulheres que se encaixavam no perfil durante o show. O roadie, que entregasse o passe dos bastidores para a mulher escolhida por David Lee Roth para passar a noite com ele após o show, ganhava $100 e podia participar do jantar da banda antes do próximo show. Como um incentivo extra, David Lee Roth prometia à equipe de roadies sobrecarregada que as mulheres com passes dos bastidores com quem ele não dormisse ficariam disponíveis para eles assim que os caminhões fossem carregados com os equipamentos do palco da banda. O programa teve tanto sucesso que dobrou a eficiência da equipe, cortando pela metade o tempo de desmontagem noturna. Toda aquela agitação com as groupies levou David Lee Roth a pedir que seus advogados fizessem um seguro de seu órgão genital por $1 milhão. Sim, é verdade. No auge com Van Halen, David Lee Roth perguntou aos advogados se podia segurar seu Mini Dave, assim como Gene Simmons fez com a língua por $1 milhão e Dolly Parton segurou os seios por $600 mil. Em março de 2013, David Lee Roth foi perguntado pelo Huffington Post se era verdade que havia feito um seguro de $1 milhão do seu pequeno Elvis na Lloyd's de Londres, apelido dado ao seu membro em homenagem a Elvis Presley. Eu não sei se Elvis iria gostar disso. Esse boato tem um fundo de verdade. Preocupado ou inspirado por um processo de paternidade movido contra Ed Van Halen, que depois foi arquivado, David Lee Roth supostamente teve a ideia de fazer um seguro para que o mesmo não acontecesse com ele. Infelizmente para Dave, nenhuma empresa quis oferecer cobertura, nem mesmo a Lloyd's de Londres aceitou esse tipo de apólice. O gerente de turnê do Van Halen, Noel Monk, achou que isso seria uma ótima jogada de divulgação e vazou para a imprensa que Roth havia feito um seguro de paternidade de $1 milhão. Se é verdade ou não, talvez nunca saibamos, mas como Roth escreveu depois, quem sou eu para atrapalhar um bom boato? Nem todas as loucuras de bastidores de David Lee envolviam mulheres e seu pequeno Elvis. Às vezes eram guerras de comida que faziam homens chorarem.
Durante a turnê como banda de abertura do Journey em 1978, o Van Halen frequentemente tinha tempo para causar confusão após seus shows. Supondo que a enxurrada de grupos tenha ficado entediante depois de um tempo, os caras do Van Halen resolveram fazer uma boa e velha guerra de comida. Ed Van Halen encerrou a confusão iniciada por Roth, enquanto Steve Perry acabou envolvido no fogo cruzado. Segundo Monk, Roth iniciou a guerra de comida ao jogar uma tigela de amendoins em Ed. Ed revidou, jogando uma tigela enorme de guacamole no Roth, mas o guitarrista errou e cobriu Perry com um delicioso molho de abacate. Perry correu ao banheiro do camarim e chorou. Veja como Monk explica em seu livro. Encontrei Steve parado diante da pia. Do topo de sua luxuosa juba, de cabelos pretos e sedosos, até a metade de sua nova e cintilante jaqueta de cetim da Journey, ele estava completamente coberto de guacamole. Ei, Steve, tentei manter meu tom gentil e esconder o puro terror da minha voz. Você está bem? Steve se virou lentamente para que eu pudesse ver de frente todo o estrago. Eu ia usar isso no palco hoje à noite, ele disse, batendo no peito da jaqueta, com o lábio inferior tremendo. As palavras lhe faltaram, e por um momento achei que ele fosse explodir, começar a gritar, exigir que pagássemos pelos danos e saíssemos da turnê imediatamente, que nossas cabeças fossem colocadas em estacas e expostas na porta do nosso próximo show. Mas em vez disso, ele apenas chorou, um soluço suave e triste. Van Halen já era uma potência estabelecida quando a MTV foi lançada em 1981, então fazia sentido que a nova emissora se aproximasse da banda. Profissionalmente, a banda e a MTV combinaram perfeitamente. Alguns dos primeiros clipes do Van Halen passavam de hora em hora, então é natural que eles também tenham se aproximado fora do trabalho. Se alguém era próximo do Van Halen, era Mark Goodman, um dos VJs fundadores da MTV. Ele virou um dos melhores amigos de Roth e se envolveu em várias encrencas com o cantor. Como Goodman explica em VJ, as aventuras desplugadas da primeira onda da MTV 2013. Diamond Dave criou um sistema organizado para buscar companhia após os shows. Quando Dave estava em turnê, tanto com Van Halen quanto solo, ele mandava pintar as barreiras em frente ao palco de cores diferentes no lado que ficava voltado para ele, vermelho, azul e verde, para indicar as diferentes áreas do público. Ele observava garotas na plateia e entre músicas indicava ao assistente Ed. Verde, direita, 14 fileiras atrás, 3 assentos para dentro. O assistente ia até o público e colava um passe nos seios dela. Após o show, 25 garotas estavam no camarim, todas achando que ficariam com Dave. Na verdade, várias realmente ficariam. As demais ficavam com outros membros da banda ou com a equipe, se preciso. Não se sabe se esse sistema fazia parte do programa de bônus do Diamond Dave. Como mencionado, Roth se deu muito bem na MTV, especialmente com os VJs que gostavam de festejar tanto quanto o cantor, como Alan Hunter e o já citado Goodman. No início dos anos 80, tudo era exagerado. Quem trabalhava na música e tinha dinheiro fazia isso naturalmente. Por exemplo, em algum momento entre 81 e 85, Hunter estava em um festival de música em Nova Jersey com o Van Halen no line-up. No início do dia, durante o show, Hunter saiu à procura de Goodman, que também estava lá. Enquanto circulava pelos trailers dos camarins, Hunter flagrou Goodman cheirando umas carreiras com Roth. Aqui está o que Hunter se lembra. Bati na porta, abri e Mark estava lá dentro com David Lee Roth. Ei, entra e fecha a porta. Entrei e eles estavam numa mesinha. Dave tinha um frasco grande e me convidaram para me juntar a eles. Logo o trailer ficou cheio. Ninguém sentou conosco, pois não conheciam David. Nós, sim. Parecíamos da realeza, sem nos importar com as outras 50 pessoas nos olhando. Pessoas do mundo da TV, assessores de imprensa, gente que a gente não conhecia, qualquer um deles poderia ter saído e dito: "Cara, estamos vendo 2 VJs sentados ali com David Lee Roth." Essa é uma história lendária e real que acabou definindo o início do fim do Van Halen.
O cenário era a mansão de Roth em Pasadena, durante a sessão de fotos do álbum Women and Children First, terceiro da banda. O Van Halen era uma das bandas de rock mais badaladas do mundo, e Roth acreditava que a banda de rock mais badalada do mundo merecia ser fotografada pelo fotógrafo mais badalado do mundo. Em 1979, esse fotógrafo era o ícone da moda Helmut Newton. Roth encontrou Newton em um hotel de Beverly Hills e sugeriu que ele o fotografasse para a capa do novo álbum do Van Halen. Não houve menção ao resto da banda. Corte para Ed e Alex Van Halen saindo para o jardim exuberante de Roth, onde o cantor sem camisa estava amarrado a uma cerca com correntes. Segundo um diretor de arte da Warner Brothers, os irmãos Van Halen se confundiram ao notar que a sessão de fotos já tinha começado. Ao saberem que seria uma sessão solo apenas com Roth fotografado, eles ficaram irritados. As fotos de Newton não foram usadas em Women and Children First. A Warner Brothers contratou o renomado fotógrafo de rock Norman Seeff para um novo ensaio fotográfico do álbum. As fotos de Seeff são icônicas e ajudaram a adiar a separação do Van Halen por mais 5 ou 6 anos. Observação: só 2 imagens de Newton surgiram daquele dia de dezembro. Uma foto rejeitada mostra Roth ajoelhado, preso a uma cerca de arame. É um retrato de Ed para o kit de imprensa do Van Halen em 1980. O rosto de Ed mostrava exatamente como ele se sentiu naquele dia. Poucos dias após o início da turnê Fair Warning do Van Halen, em 1981, o gerente de turnê recebeu uma ligação aflita do gerente de estrada dizendo que Roth tinha praticamente enlouquecido. Roth ficar meio maluco não era novidade, mas dessa vez as coisas eram diferentes. O gerente de turnê Noel Monk disse que ele não se acalmava, então o colocamos numa camisa de força. Não é novidade um vocalista de banda de rock famosa perder o controle na estrada. Isso é comum. Mas para uma equipe de estrada realmente, ter uma camisa de força sob medida à disposição mostra o quão louco Diamond David Lee Roth era. E aí, o que você acha? David Lee Roth é o cantor mais louco que já liderou uma banda? Conhecido como o rei do pop, Michael Jackson era um músico e artista extremamente talentoso. Mas por trás de suas excentricidades e do estilo de vida frequentemente polêmico, Jackson também sobreviveu a uma das infâncias mais trágicas da história de Hollywood. E é por isso que hoje estamos explicando como a infância de Michael Jackson foi pior do que você imagina. Agora, vamos revelar uma das histórias de celebridades mais tristes já contadas. Formado em Gary, Indiana, em 1964, o Jackson 5 pode muito bem ter sido a primeira boy band da música americana. Animados, precisos e com um alcance vocal muito além da idade, os Jacksons eram um fenômeno que transcendia barreiras culturais. Originalmente formado pelos irmãos de verdade Jackie, Tito e Jermaine, o grupo se consolidou com a entrada de Marlon e do jovem Michael Jackson. E com sua imagem saudável, letras encantadoras e interpretações juvenis dos clássicos, a família conseguiu enganar uma nação inteira, fazendo-a acreditar em uma mentira. Porque, embora o Jackson 5 parecesse estar vivendo o sonho americano, a realidade era digna de pesadelos de infância. Antes de serem contratados pela Steeltown Records para seu primeiro single, Big Boy, o Jackson 5 ralou na indústria da música como qualquer outro iniciante. Era normal aparecer pouca gente nos open mics, e mesmo depois de vencerem a famosa competição do Apollo, eles ainda se apresentavam em bares locais e clubes de striptease decadentes. Mas depois de abrirem shows para artistas famosos como Etta James e Bob Taylor, o grupo foi contratado pela Motown Records pelo lendário produtor Berry Gordy. Parecia que eles tinham conseguido, mas disputas entre a Steeltown e a Motown atrasaram o lançamento do disco, obrigando os garotos a tocar em mais casas de striptease em Gary e outros lugares para pagar as contas. Após a resolução da disputa contratual, tudo melhorou. O primeiro LP do grupo foi lançado em 1969 com o título improvável de Diana Ross Presents The Jackson 5. Com a intenção de sugerir que Diana Ross havia descoberto a banda, a estratégia de marketing se mostrou bem-sucedida. O disco foi um sucesso da noite para o dia, e o single de 1970, I Want You Back, se tornou o primeiro de vários sucessos instantâneos. Os garotos foram o primeiro grupo da Motown Records a lançar 4 músicas seguidas em primeiro lugar.
Depois disso, os Jackson 5 ascenderam ao reino dos titãs da música. Porém, conforme cresceram, parecia que o destino já estava definido. 4 dos 5 decidiram que queriam seguir para a Epic Records, mas Jermaine permaneceu leal a Motown, forçando o grupo original a mudar de nome. Agora, como os Jacksons, a família lutava para manter o ritmo. Durante o percurso, Michael trabalhou solo em alguns projetos, incluindo um single para o filme de terror de 1972 Ben. Mas seu primeiro verdadeiro gosto de liberdade veio em 1979, quando ele lançou Off the Wall e ascendeu de ex-líder de boy band a um fenômeno do pop. Gerenciados por seu pai, Joseph Joe Jackson, os Jackson 5 tinham tudo contra eles desde o início. Nascido em 1929 no Arkansas, Joe era um verdadeiro produto de seu ambiente. Criado por um pai brutal e dominador, o jovem Joe sobreviveu à Grande Depressão por pura força de vontade. Mesmo assim, ele acabou se tornando um jovem boxeador promissor e esperava abrir caminho para a fama e uma vida melhor. Joe era casado quando conheceu Catherine, de 17 anos, futura mãe de seus famosos filhos. Ele se divorciou da primeira esposa para ficar com Catherine, vinda de uma família musical. Joe e Catherine costumavam cantar e tocar violão juntos. Por fim, Joe deixou para trás suas esperanças no boxe e passou a trabalhar como operador de guindaste, mas a fama ainda o chamava. Então, ele formou uma banda de blues chamada The Falcons e mirou em um contrato com uma gravadora. Este contrato, porém, nunca se concretizou. Joe passou a depositar suas esperanças e sonhos na família em crescimento, enquanto repetia os padrões de abuso que sofreu na infância. Na verdade, a própria formação da banda foi resultado da natureza violenta de Joe. Tudo começou quando o jovem Tito quebrou a corda do violão do pai aos 10 anos de idade. Joe quase aplicou um castigo corporal, mas felizmente, a forma como Tito tocou acabou incentivando seu pai a reunir os filhos em uma banda criada por ele mesmo. Apesar de sempre ter sido frio com os filhos, ao descobrir o talento deles, ele rapidamente se tornou ainda mais autoritário, quase um ditador. Um empresário astuto e uma figura paterna insensível, Joe comandava sua família com mão de ferro. De acordo com Michael, seu pai era fisicamente e emocionalmente abusivo durante os ensaios, esperando pacientemente com o cinto na mão para puni-los por pequenas falhas como perder o ritmo ou errar um passo. Ele até fazia jogos mentais bizarros com sua família, obrigando-os a carregar blocos de concreto de um lado do quintal para o outro. Os ensaios dos Jackson 5 duravam 5 horas todos os dias, depois que os meninos chegavam da escola. Proibidos de fazer amigos ou de sair com outras crianças, os irmãos Jackson ficaram extremamente isolados. E não importava o quanto melhorassem. Mesmo quando o talento deles superou o pequeno espaço de ensaio, Joe continuava a abusar, muitas vezes mandando-os buscar um galho para castigá-los só por cantarem desafinado. Se você acha que Michael e seus irmãos podem ter inventado tudo isso, saiba que o próprio Joe admitiu que batia rotineiramente em seus filhos, e talvez, principalmente, em Michael. Talvez por isso seus irmãos vissem Joe só como rigoroso, enquanto Michael sofria muito mais com tudo isso. E apesar de chegar a acreditar que o abuso de seu pai teve um papel em seu sucesso, ele sempre detestou as experiências traumáticas de sua infância. Joe, por outro lado, parecia sentir prazer em abusar de Michael. Talvez o mais revelador seja que o pai de Michael alimentava suas inseguranças sobre a aparência ao se referir ao filho como narigudo. Quando se considera isso e as inúmeras cirurgias faciais que o rei do pop fez depois, os efeitos do trauma de infância dele são realmente horríveis. De acordo com Michael Jackson, sua criação foi incrivelmente solitária, e essa ausência de companheirismo o assombrava. Sem consolo nas atitudes cruéis do pai, sua mãe Catherine virou uma inesperada fonte de luz em sua vida. Dizemos isso porque Catherine Jackson era uma devota testemunha de Jeová, obcecada com um Armagedon iminente, examinando atentamente as imagens violentas e estranhas nas revistas religiosas de sua fé. Catherine transmitia seu pessimismo e desgraça aos filhos. Igualmente obcecada por limpeza, ela também esfregava álcool nos filhos e passava vaselina em seus rostos para que ficassem bonitos e brilhantes. Misturando esquisitices da nova era com tradições antigas, Catherine mandava as crianças à escola com batatas quentes nos bolsos, acreditando que isso as protegeria de doenças.
E embora isso possa parecer apenas charlatanismo, a irmã de Michael, LaToya Jackson, que apoiou o irmão quando ele contava histórias sobre a crueldade de Joe, afirmou que sua mãe era emocionalmente abusiva. E considerando que muitos dos Jacksons demonstravam tendências de germofobia, parece que a influência da mãe deles era tão sinistra quanto a do pai. LaToya também acredita que a mãe deles permitiu muitos dos piores abusos do pai, afirmando que Joe abusou sexualmente dela e da irmã quando eram crianças, e que Catherine sabia sobre o comportamento vil dele. Em uma ocasião em particular, a polícia foi chamada por causa do abuso sexual do pai deles, mas quando Catherine disse aos policiais que nada de criminoso havia acontecido, o boletim de ocorrência foi arquivado. Apesar de tudo isso, Michael dedicou seu álbum seminal de 1982 Thriller para Catherine e sua irmã Janet dedicou seu álbum de sucesso de 1989 Rhythm Nation, 1814 para ela. Histórias como a de Michael Jackson são chocantes, mas infelizmente comuns. Na verdade, muitas das maiores estrelas da música pop passaram por infâncias extremamente difíceis. Não vamos contar todos os horrores, mas um exemplo bem conhecido é o dos Beach Boys. Murray Wilson, patriarca de Dennis, Carl e Brian Wilson, era, segundo relatos, abusivo física, emocional e verbalmente. Murray, aspirante a profissional do entretenimento, pressionou os filhos até o limite. E mais recentemente, Jamie Spears, pai de Britney, foi alvo de escrutínio como um pai empresário controlador e manipulador que teve uma influência desastrosa na carreira, até então bem-sucedida, de sua filha. Michael Jackson, porém, seguiu como um dos maiores e mais vendidos artistas da história mundial. Vivendo um estilo de vida com o qual muitos só sonham, ele se tornou tão excêntrico quanto uma celebridade pode ser. Tendo encontrado liberdade do abuso que sofreu, ele criou uma versão chocante do que se chama de infância perfeita, recuperando o que havia sido tirado dele por seu pai. Construindo parques temáticos literalmente ao redor de sua casa e, segundo relatos, comprando basicamente qualquer coisa que chamasse sua atenção. Ainda assim, mesmo na casa dos 40, Michael ainda dizia aos repórteres que só de pensar em seu pai já sentia náuseas. Ele nunca superou o trauma da juventude e passou a vida afastado do pai, raramente reconhecendo a existência de Joe. Talvez como efeito colateral, ele também parecia ter se distanciado dos irmãos. Por exemplo, ele só se reuniu com eles de má vontade para uma turnê de reunião em 1984 e logo pulou fora antes que a turnê seguisse para a Europa. Apesar de tudo de sombrio que cercava a relação dos dois, Michael decidiu reconhecer os esforços do pai à sua maneira, criando um dia anual de Joseph Jackson, quando os cidadãos do rancho Neverland celebravam o patriarca abusivo. Segundo relatos, antes de morrer, Michael perdoou seu pai, acreditando que a infância difícil de Joe na Grande Depressão e as leis de Jim Crow influenciaram sua forma de criar os filhos. Ele via o pai como alguém endurecido pela vida difícil, mas que, no fundo, queria o melhor para os filhos. Para Joe, sucesso era tudo. E para ele, e aparentemente para seu filho, Michael, alcançar o sucesso justificava qualquer meio, não importando o quão monstruoso fosse.